Questão 5 derrubou muita gente, tá? Por isso eu vou ficar um pouco mais de tempo nela, tá? Porque eu sei que muita gente marcou que a afirmação é certa, mas a gente vai observar essa aqui melhor. O termo proliferação é sinônimo da expressão grande quantidade? Vamos ao texto. Então o texto ele fala o seguinte, olha só. Olha as minúcias do texto. A cibersegurança, embora seja um tema há muito discutido em âmbito global, é um campo relativamente novo no Brasil. No entanto, tem ganhado destaque por conta da intensa migração de dados para ambientes em nuvem e da interconexão praticamente global de dispositivos na internet. A proliferação de dispositivos conectados à internet, desde eletrodomésticos até equipamentos industriais, aumentou consideravelmente a superfície de ataque. Olha só, a proliferação de dispositivos conectados à internet, desde até equipamentos industriais, aumentou consideravelmente a superfície de ataque, transformando o cenário de riscos. O que antes parecia ficção, como geladeiras, medidores de pressão de gasodutos conectados à rede de computadores, agora é uma realidade tangível. Então, vamos observar aqui o que foi dito para a gente. Proliferação tem o mesmo sentido de grande quantidade, tem o mesmo sentido, ele é sinônimo, tem o mesmo sentido. Então, vamos observar aqui. Qual é a intenção comunicativa no texto? Falar que há uma grande quantidade de dispositivos conectados à internet, e essa grande quantidade aumentou consideravelmente a superfície de ataque, então já há uma grande quantidade, tá legal? Ou o que o texto sugere, olha só pela forma argumentativa aqui. A proliferação significa o quê? Crescimento. E o texto traz a ideia de que há um crescimento e esse crescimento está cada vez mais ficando maior. É esta a ideia que ele quer aqui. Então ele não quer de uma forma estanque colocar assim, ó, a grande quantidade que hoje nós temos de dispositivos conectados à internet favoreceu a ciência assada. Favoreceu a superfície de ataque. Não. Tendo em vista que está havendo esse aumento, um aumento considerável, e isso acabou aumentando ainda mais a superfície de ataque. Então, aqui, o que a gente vai observar? Primeiro, na literalidade, o que significa proliferação. Proliferação tem relação com grande quantidade? Tem. Se a banca tivesse falado assim, afirmado assim, o termo proliferação faz relação a uma grande quantidade. Sim, porque a partir do momento que você fala de crescimento, o resultado é uma grande quantidade, correto? Mas ao falarmos que nós estamos crescendo, eu não quero aqui falar sobre o resultado de uma grande quantidade, mas do processo que está ocorrendo, que é o crescimento. Então, proliferação não é o mesmo, que é o processo de crescimento, não é o mesmo do resultado, que é a grande quantidade. O texto não quer falar sobre o resultado, que é a grande quantidade. Ele quer falar sobre a proliferação de dispositivos conectados à internet. Então, essa multiplicação de dispositivos conectados à internet, essa propagação, olha, é processo, essa reprodução em grande facilidade, tá legal? Essa multiplicação é o crescimento, esse crescimento de dispositivos conectados é um grande crescimento, não é a grande quantidade. Está vendo só? E aí você vai perceber isso, por exemplo, aqui é colocado proliferação num segundo sentido, tá? Então, a ideia da proliferação, a gente tem em proliferação de doenças, de bactérias, de vírus. Então, é o crescimento. É aí, naturalmente, o processo de crescimento gera uma grande quantidade. Tá legal? Beleza, então por isso que a gente tem que tomar cuidado na forma como a gente vai interpretar isso. Tá legal? Então, quando eu falo grande quantidade, é algo estático, é o resultado. Então eu falo que há um processo de crescimento, há uma proliferação que vai gerar lá na frente um grande resultado, uma grande quantidade. Essa é a ideia, ok? É algo estático. O texto que simplesmente partir, olha, como nós temos já uma quantidade boa
de dispositivos conectados à internet, desde eletrodomésticos até equipamentos industriais, então aumentou consideravelmente a superfície de ataque. Não. Na realidade, ele quer mostrar para a gente o quê? Que esse é um processo em evolução. Antes nós tínhamos menos e agora vem crescendo a quantidade de dispositivos conectados à internet. Então, esse crescimento de dispositivos conectados à internet, esta evolução, essa multiplicação de dispositivos conectados à internet, favoreceu, aumentou a superfície de ataque. Então, quanto mais nós tivermos dispositivos, é o processo de crescimento, mais possibilidade de aumentar essa superfície de ataque. É esta relação de evolução que se quer aqui. Então ele quis aguçar mais este sentido, tá legal? É isso que a gente tem que pensar. Por isso, nós vamos observar aqui que está errada a afirmação. Cuidado com isso, beleza? Show de bola! Então, proliferação, cuidado. Proliferação é o processo de crescimento, não é o resultado, a grande quantidade e pronto. Conseguiu perceber isso nessa informação no texto? Tranquilinho? Então venha comigo à tela. Detalhe, né? É lógico que a proliferação resulta na grande quantidade, mas não é sinônimo, tá? É esta a ideia.